Só o Senhor, meu Pai. Estenda as tuas mãos para cima agora. Estenda as tuas mãos. Meu Deus, consagra as mãos, meu Deus. E aonde estiver, meu Pai, o mal, a depressão, a dor de coluna, um câncer, um mioma, essa pessoa, meu Pai, colocar as mãos alto da cabeça, eles não vão sentir mais nada, porque esse mal vai resistir. Coloca as mãos alto da sua cabeça agora. Isso. Meu Deus, arranca agora, meu Pai, a dor de cabeça. Arranca agora, meu Pai, a depressão, a insônia, o mal que está tirando a paz, o mal que está tirando o sono. Meu Deus, aonde se apoiar, o Espírito Altíssimo, a dor de cabeça, a depressão, a insônia, seja arrancada agora, seja arrancada agora. Meu Deus, o Espírito Maldito, o Espírito que foi lançado para acabar com a vida dela, o Espírito está colocando vida, a depressão, o Espírito de morte, pode alojar, aonde apoiar. Isso. Meu Deus, arranca agora a dor de cabeça, a dor de coluna, o mal que está na vida dessa pessoa, na vida desse empresário, está atrapalhando essa pessoa crescer, está atrapalhando essa pessoa crescer. Começa a arrancar a dor de cabeça, o mal que foi lançado de geração em geração para acabar com essa pessoa, para acabar com a alegria, para acabar com a felicidade. Meu Deus, começa a queimar todo o mal, os sintomas de dor de cabeça, a catarata, o mioma, a depressão, a falta de dinheiro, a falta de tempo. Isso, pode alojar o câncer. Meu Deus, começa a queimar. Fala assim comigo com os pés. Meu Deus, todo mal que estiver na minha vida, no meu caminho, eu mando um grito do inferno, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Receba o seu milagre agora. Meu Deus, eu determino a partir de agora. Eu determino, meu Pai, um milagre, meu Deus, na vida do teu povo. Eu determino, meu Pai, a prosperidade, as portas abertas, a causa da justiça resolvida. Porque, meu Deus, o Senhor, meu Pai, é o Deus grande, é o Deus que pode todas as coisas. E nós servimos, meu Deus, aquele Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. É por isso que nós estamos aqui agora. E eu profetizo a partir de hoje as portas abertas. Os negócios, tudo vai dar certo. Aquele negócio da aposentadoria, aquela causa que está ganhando na saída, a loja desse empresário, dessa empresária. Eu profetizo, meu Deus, a partir de agora, o milagre de todas as áreas. Eu profetizo casamento restaurado, família restaurada, os
comigo nesse coração. Não alguma coisa essa pessoa que está te tirando. Não alguma coisa essa pessoa que está te tirando. E não pode estar te tirando. Vamos cantar com fé. Vamos cantar na palma do seu Jesus. Vamos na palma. Vamos cantar na palma. Você está bem? Aquela pessoa que estiver sentindo mal, o doutor vai vir aqui à frente. Pode vir. Quem estiver bem pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Hoje tem nem sentindo nada. Amém. Você vê, domingão, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, você vê que Davi queimava o gigante, que é o Golias. Você vê que a missão de Davi não era para matar o Golias. Essa missão era para Saul. Mas Saul, ele ficou com um espírito de hipocrisia, um espírito de ignorância. Então você vê que Saul, ele não obedeceu a palavra de Deus. Saul, ele queria ser o dono do espírito. Você vê, só está assim na mão, vou pegar uma assim. Só que segura, só está assim, só está assistindo no momento. Só está assistindo no momento. Está assistindo. Meu Deus, do alto da cadeira expondo dos pés. A dor que ela está sentindo. Essa dor, meu Pai, é mais forte do que o Senhor Jesus. Eu vou cair de joelho. Agora, se o Senhor, meu Pai, é mais forte, do alto da cabeça, estamos dos pés, essa dor vai ser arrancada. Meu Deus, começa a queimar. Começa a queimar. Começa a queimar. Todo mal. A dor no corpo. A dor na carne. Meu Deus, vou dar só um fogo. E toda a dor vai ser. Em nome do Senhor Jesus.
Pode fazer o que você quiser fazer, pode caminhar, pode correr, pode caçar o que você quiser. Pode fazer o que você quiser fazer. Faz aí. Faz aí. Vem com a gente, pode ir com a gente, pode ir na fé. Vem na fé. Isso. Graças a Deus que você está assistindo. Isso. Como é que a senhora está agora? Como é que a senhora está agora? Quem curou a senhora? Quem curou a senhora? Jesus. Então ele vem a ver forte, né? Então você é desse jeito. Você pode pegar aqui doente e não sai curado. Porque o nosso Deus é muito bom. Você vê quem seria. Vou ler aquele aqui. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 41. Olha como é que está falando. Os filisteus também vinham chegando a Davi e o seu escudeiro. E aí, adiante dele, olhando os filisteus, vendo que Davi desprezou. Então você vê que o filisteu, Golias, quando ele viu Davi, ele estava desprezando Davi. Ele viu aquele menino marinho, aquele menino franjinho, ele ficou desprezando. Então você vê que Davi, ele foi lutar com Golias, porque Saul ficou com medo. Jesus falou, Saul, faz isso. E Saul virou as costas, ele não atendeu a voz do Senhor Jesus. Então você vê que Samuel saiu da sua terra, Samuel foi até Saul e arrependeu Saul. Arrependeu Saul, porque o espírito que Saul tinha dentro dele na vida daquele dia era um espírito maligno, era um espírito que não era de Deus. Então você vê que Saul era um soldado forte, era um soldado de Deus, mas ele virou as costas para Deus. E Samuel falou para Saul, Saul, vai sair um rei debaixo do seu nariz. Vai ser levantado aqui. Saul ele saiu para passear no terreiro, a tenda dele, e o casamento pegaram aquele menino e trouxeram para Saul. E falaram, Saul, esse menino estava rolando a comida, o alimento, uma cigarra para comer. E Davi falou para ele, não, meu senhor, não. Eu só queria pegar o resto e ficar na estrada para levar para minhas 7 ovelhas. Então você vê que Davi ele era um poderoso, mas ele já tinha 7 ovelhas. Ele dá 7 pessoas. Então você vê que Golias, nesse momento, sempre atingia Saul. E ele gritava bem alto, Saul, Saul, você está com medo, Saul? Manda um soldado para lutar comigo. Mas Saul tinha medo. Saul ficou com medo. Saul tinha soldado de guerra. Tinha um filho dele, mas ele ficou com medo. Depois Davi ficou aqui. E Davi foi até o seu senhor, que era Saul. Falou, meu senhor, deixa eu lutar. Deixa eu lutar com Golias. Porque quando eu cuidava da minha ovelha, quando o urso vinha, eu matava aquele urso. Então você vê que Davi já tinha uma fé dentro dele. Davi já tinha uma fé de vencedor. E Saul começou a andar com Davi, começou a rir de Davi. Mas depois Deus mostrou para ele. E ele mandou Davi estar com Golias. Então você vê que Saul deu a armadura dele para Davi lutar. E Davi falou, não, meu senhor, eu não consigo lutar com essa armadura. Deixa eu lutar do jeito que eu luto, do jeito que eu vi. E Saul foi e deixou. Mas você vê que Saul não foi lutar contra os filisteus. Não foi. Quem foi lutar foi Davi sozinho. Esse cara de longe. Então você vê que Davi, quando Golias viu aquele criança, aquele menino, Golias ficou mandando.
tirando sal da cara de Davi, chamando de ruim, a cabelo branco, chamando de mulher. Você vê que Davi falou para ele: Golias, hoje eu boto você nas minhas mãos, Deus vai entregar você nas minhas mãos. Hoje eu vou cortar a sua cabeça e vou levar para Hebron. Hebron é a primeira cidade que Davi veio. E Golias ficou indo. Falou: Saul, você está com medo? Você manda uma criança resolver coisas de homem? Então você vê que Saul mandou Davi, mas Davi resolveu o problema. Davi ele pegou numa voz de uma pedra com a lança dele e Golias com a espada. A espada de Golias, se eu não me engano, era assim. Era grande. Era uma espada enorme. Você vê que Golias não tinha soldado nenhum que venceu Golias. Só o próprio Deus. Saúl podia vencer, mas Saúl veio a força da Deus. Então você vê o que aconteceu na vida de Davi, na vida de você vê que Davi começou a enfrentar Golias. Davi lançou aquela pedra, e aquela pedra que Davi lançou no escudo, travou na cabeça de Golias, e Golias caiu naquele momento no chão. Davi foi lá e cortou a cabeça de Golias. Na hora que ele matou Golias, Saúl foi e veio com sua toga. Mandou a dele, que era um soldado de Saúl, com a toga. Davi tirou a cabeça de Golias, levou para Hebron, e o povo deixou para a espera da terra comer. E a cabeça dava de comer, e a dava para ele para o povo. Então você vê que Davi ele tinha uma fé desse jeito. Golias não é qualquer um que estava Golias. Muitas vezes você tem o medo de enfrentar as dificuldades, de enfrentar a luta. Muitas vezes você tem um Golias que está atrapalhando você crescer no seu negócio, crescer na sua vida financeira, crescer no seu casamento, crescer na vida dos seus filhos, e só cabe você lutar e não desistir. Porque você vê que Davi só era um menino para vencer o homem daquele, mas ele era cheio de Espírito Santo. Assim como todos vocês estão cheios do Espírito Santo. Você vê que quando Saúl viu aquele menino, perguntou a Abineri, quem é esse rapaz? A Abineri falou: meu senhor, eu falo com o senhor que eu não sei se ele é filho. E mandou a Abineri cair. Então a Abineri pegou Davi, levou para o seu rei, que era Saúl, e Saúl falou: ele perguntou: quem é você? Você é filho de quem? Davi falou para ele: eu sou filho do seu servo Jessé, de Belém. Então você vê que Davi ele tinha uma fé dentro dele, aquela fé que ele pegou. Se vocês começarem a praticar essa fé, vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Eu falei para vocês que esse ano é o ano da sua vitória. É o ano do seu milagre. E isso vai acontecer. Isso vai ter que acontecer. Você vê que Deus, ele já deu uma oportunidade para Saúl, mas Saúl não quis. Saúl era muito ignorante. Tinha um espírito maldito dentro dele. Então você não pode deixar o orgulho, a hipocrisia, tomar conta do seu coração. Você vê que tudo que eu falei para você, agora eu vou ler uma vez para você dizer. Agora eu vou ler. Os filisteus também vieram chegando a Davi, os seus escudeiros. E aí,
diante dele, olharam os filisteus e vendo Davi, desprezou. Quando era moço, ruim, de boa aparência, dizendo: filisteu, Davi só é alguns cães. Ao que o livro fala assim: Davi, você acha que eu sou um cão para você me matar com a pedra? Então ele estava tirando sarro. Ele estava tirando sarro de Davi. Mas Deus colocou ele na mão de Davi. Assim como Deus vai colocar a sua bênção nas suas mãos. Amém. Você vê, quando for sexta-feira, eu vou dormir no monte. Quando está chovendo, eu vou dormir no monte. Eu só vou descer com a hora na mão. Amém. Só tenho certeza de uma coisa: quando eu descer daquele monte, é bênção cair para o mar, tem muito por outro. Bênção cair para o lado, tem muito por outro. Mas a sua bênção vai chegar até você. A sua bênção do milagre vai chegar até você. Gente, Davi é uma pessoa sincera diante de Deus. Davi ele não tinha nenhuma escolha para ser um soldado, para ser o grande discípulo de Deus. Davi, ele só comia migalha. Davi, ele só vivia por migalha. Você vê que naquela época o pai dele tinha soldados fortes, mas Deus não escolheu nenhum. Escolheu Davi. Por que chora, Calé? Você vê que Deus, ele não escolhe você por que você é, mas ele escolhe você para a intenção do seu coração. Verdade. Do jeito que você é. Mas quando nós serve a Deus, nós temos que ser sinceros com Deus. Você vê que eu determinei bem que isso aqui acontece. Aonde eu falo que isso acontecer, não tem que acontecer. Porque acontece, ou Deus me leva, porque eu nasci de pregar. Você vê que no fim da vasilha, todo mundo já recebeu o seu milagre. E aqui né, vai ser diferente, vai ser do mesmo jeito. Ele vai ter que abençoar você. Última coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que muitos têm fé para comer feijão, outros carne, outros salário, mas você tem que ter fé para ter o melhor. Para ter o melhor. Passou, mas nós temos que ter o melhor? É claro que sim. Porque Deus não quer ver você passando dificuldade. Deus não quer ver você dependendo do prefeito, dependendo do presidente, só dependendo só do Senhor Jesus. Ele quer ver você assim, usando a fé que você tem. Mas para isso, nós temos que ser fiel a Deus, com todo o nosso coração. Quando eu falo para você ser fiel a Deus, não estou interessado em algo seu. Entenda isso. Porque eu não preciso. Eu estou ensinando você do café de você. Porque depois que você já aprendeu essa fé na cabeça de você, você vai ver que você vai vencer. Você vai ver que você vai chegar o seu objetivo. O objetivo para vencer. Você vê, eu estou no monte todo dia, cheguei no monte de estando cansado. E estava falando com Deus, eu falei, eu estou tão cansado, eu só vou vencer a fazer reunião porque meu espírito é forte. Eu tenho um espírito de dentro de mim. Você vê que Deus ele só levanta aqueles que estão humildes a Ele. Você vê que Deus ele sempre está conosco. Olha o que Deus está falando. Muitas vezes acontece isso aqui, muitas vezes. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha o que Deus está falando. Não vós enganar a Deus. Não vou, pois aquilo que o homem semeia, isso também fará. Então, muitas vezes, nós fazemos aqui uma campanha e você, muitas vezes, pega. Vamos fazer um exemplo. Muitas vezes você pega um envelope de uma pessoa que estava sentada do seu lado, ela ia pegar. E você só lá dentro pega a pessoa que está do lado do seu lado. Então você vê que Deus te deu uma direção forte.
nós vamos fazer os 4 domingos do crescimento financeiro. Eu já vou começar a entrar em jejum agora. O pastor está fazendo 21 dias. Eu vou fazer 25. Porque eu sempre quero me dar mais para Deus. Para que Deus venha abençoar você. Vou fazer 25 dias de jejum. Deus vai ter que te abençoar. Você vê que esse cajado, crescimento financeiro. Você já viu o cajado dessa onda? Alguém já viu essa forma dessa onda? Ninguém. Esse óleo está consagrado. Eu comecei a entregar ontem, muitas pessoas já pegaram. Eu só sei uma coisa: esses 4 domingos vai ter os 4 crescimentos financeiros. Então você vai ver sua prosperidade chegar, seu crescimento financeiro vai aumentar, porque a campanha é para isso. Você não pode aceitar ser mais um. Você não pode aceitar ser fracassado. Você tem que vencer. Você tem que vencer. Vencer não é pecado. Vencer é exemplo. Vencer é uma coisa que nós precisamos. Aprenda isso. Você vê que Abraão ele tinha um cajado nas mãos. Abraão foi pai de grandes nações. Abraão, ele era abençoado. Abraão, ele fazia para Deus com amor. E se você fazer para Deus com amor, ele vai te abençoar. A sua vida financeira só acontece agora para você que é uma parte, eu vou fazer. Nós vamos fazer os 4 domingos. E esses 4 domingos, a sua vida financeira vai ter que vai ser abençoada. Você vê que sábado nós estamos fazendo sobre vida financeira aqui, a reunião do empresário, e está sendo uma bênção. E Deus vai abençoar cada empresário que vai. E Deus vai fazer. Assim como Deus vai fazer de cada um de vocês. Vocês vão ver o que Deus vai acontecer. E entre esses 4 domingos, Dá um sorrisinho. eu vou tocar com esse cajado, eu vou colocar ele, nós vamos fazer o clamor pela nossa vida financeira, e eu vou tocar ele uma vez no chão. Quando eu bater ele no chão, a sua bênção vai chegar até você, o seu milagre. Nós estamos fazendo assim como Abraão fez. Deus falou que nós vamos fazer os cabelos da Bíblia, então nós vamos fazer. Gente, eu estava observando hoje, sabe por quê? Você já observou por que você nunca venceu? Sabe por quê? Porque você tem que tocar nele. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Comece a tocar Deus. Porque na Bíblia está falando, aqueles que prosperaram tiveram medo de falar com Deus e pedir Deus. Porque se você é fiel a Deus, se você faz a vontade de Deus, então você tem que tocar Deus. Se Deus não pode abençoar você. Então nós vamos, os 4 domingos nós vamos invocar a Deus. Nós vamos fazer o clamor pela nossa vida financeira. E você vai ver que cada um vai ser abençoado, vai ser honrado. Vou falar uma coisa para você. Esses dias, eu conversando com as pessoas aí, e eu fui na casa, e eu falei com o povo, acho que alguém escutou falando, que aqueles fazendeiros que tiverem lugar, vinha contar para mim no dia. Não apareceu nenhum fazendeiro. E esses dias eu estava visitando uma senhora, e ela estava chorando. E eu perguntei a ela o que tinha acontecido. E ela falou assim, pastor, o que aconteceu? Que minha melhor vaca de leite, ela morreu. Ela morreu com veneno, não estava vendendo para minha vaca. Minhas galinhas, meu lugar, tudo morreu. Então você vê, se ela tivesse escutado a voz do homem de Deus, a fazenda dela tinha aumentado por dobro. Porque quando nós vamos no sal, o bezerro, a vaca faz 92. A vaca ela tem que parir hoje. Por que, pastor? Porque nós somos crentes. Sabe por quê, gente? Animal é abençoado por Deus. Você já chegou com Noé. Noé, ele mandou 2 animais ficar de pé. E aqueles 2 animais produziram o mundo inteiro. Então você vê aqueles animais produziram e nossa vida financeira vai produzir mais hoje do que aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer a partir do ano que vem.
Já vai ter jeito. Da aliança já teve muitos milagres. Da aliança teve muitos milagres. Acaba hoje a campanha da aliança. Você vai entregar a aliança e eu vou queimar no monte a cartela, eu vou queimar a aliança, a cartela e a camisa que está com o nome de todo mundo. Vocês vão uma coisa, na hora que eu estiver queimando, o mal que estiver na sua vida financeira, no seu casamento, nos seus filhos, esse mal ele vai ficar em pé. Ele vai sair. É a parte que não queimar, você vai ser forte. Você vai pedir. Por que, pastor? Porque nosso Deus é grande. Ele tem que abençoar. Deus ele não é obrigado a fazer nada por nós, ele só faz por nós porque ele ama nós. Eu estava falando, aquele que tiver fé para prosperar, vai entrar na campanha. Mas aquele que não tiver, vai ser abençoado pela minha fé também. Só tem fé de um ponto. Vocês vão vencer. Amém. Eu falei para vocês que para mim fazer uma campanha, eu tenho que pegar essa bendição com Deus. Se Deus não me dá a bendição, eu não faço. Eu não faço. E Deus me deu a permissão para fazer um cajado. E esse óleo que está dentro, aonde você quer prosperar, você vai tocar com esse óleo. E todo domingo nós vamos tocar o óleo. Vamos botar o óleo novo. Gente, muitas vezes você pega o cajado e você pega e não faz nada com ele. Você tira a bênção da mão, a bênção da mão você passou. Você vê, você fizer brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. As coisas de Deus não é brincadeira. Você vê isso aqui é para abençoar. Mas aquelas pessoas que brincar com isso aqui vai ser amaldiçoadas. Aquelas pessoas que não for fiel para Deus, que vão ser amaldiçoadas. Por que, pastor? Porque pegaram a coisa que outros pegaram. A bênção de outros. Que outros pegaram. Que está entendendo? Amém. Glória a Deus. Você vai preparar uma oferta para Deus de R$30 na Santa-feira. Eu falei uma coisa que eu já falei para vocês, quando é Santa-feira, os bancos, eles ficam dando uma bandeira de ouro da igreja, e se você está com a estrutura assim para receber, ele só tem que abençoar, ele só tem que te honrar. Então aprende uma coisa, não pega esse tipo de brincadeira não pega não. Porque muitas vezes você pega por brincadeira, você não é fiel a Deus, e você está amaldiçoando você mesmo. Agora, quando você é fiel, você tem que ter a sua vez. Ah, pastor, mas acontece até que ele, sou pastor, se eu pegar isso aqui, eu ficar com isso aqui, eu vou ter amaldiçoado. Você não pastor. Então, quando você dá o seu melhor para Deus, você precisa de uma coisa. Deus vai dar o melhor para você. Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto desse ano? Eu não sei. Mas você vai escrever o seu projeto aqui. O seu projeto que você tem. Que você quer. Você vai escrever o seu projeto. E quando você trazer esse projeto, eu vou levar para o monte e vou orar em cima disso. Uma semana, 2 vezes por dia, uma noite. Deus vai ter que abençoar. Deus vai abençoar você se você não quiser. Só se você não quiser. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O povo está recebendo. Aquele que não estiver comigo está recebendo. Fica de pé todo mundo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Então, você vê. Pode deixar o Senhor. Entendi. Meu Deus, abençoa meu Pai e meu céu. E a partir de hoje, meu Deus, ele vai te abençoar. Porque, meu Deus, ele foi curado, meu Pai. E se eu ver que ele não se chama a Elisa, então a partir de hoje, eu determino um milagre na vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou continuar com você que tem um testemunho, que tem um milagre para contar, vem aqui à frente. Você que tem um testemunho, um milagre para contar, vem aqui à frente. Você que tem uma bênção para contar, vem aqui na frente. Você que tem gente que tem.
Eu sei que tem. Eu sei que tem gente para contar o testemunho lá. Vem aqui à frente contar o testemunho. Eu sei que tem. Pode vir aqui, eu vou voltar com perguntas. Gente, para com isso. Quando a gente recebe uma bênção, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós glorificamos, Deus abençoa. Deus abençoa cada vez mais. Como é o nome da senhora? Lena, Quem você está na vida? há 3 anos eu venho lutando com meu pai com problemas cardíacos, regulação. E toda vez que eu vou ao médico, o médico me fala a mesma coisa. Não tem jeito, não tem cura, o remédio é esse mesmo. Uns 15 dias foi denunciado que meu pai estava com câncer de fígado, câncer de próstata, coração inchado. E eu mandei ele para Belo Horizonte, para tratamento, pela honra e glória do Senhor, eu orando, pedindo ao meu Deus, buscando. Meu pai foi fazer um exame, minha cunhada falou, hoje é o dia decisivo. Hoje meu pai fica para fazer cirurgia ou ele volta. E pela honra e glória do Senhor, os médicos aqui disseram que eu estava com câncer, mas o meu pai fez exame e ele não tem nada. Os médicos dizem que os médicos aqui estão ficando doidos. 3 anos, ele veio sofrendo com câncer. Nós estamos lá. E Deus tirou ele. Meu pai não comia, meu pai passava a fruta de mingau, de maisena, e à noite ele dormia sentado. Mas ele foi curado, porque o Deus seu filho é o Deus vivo, e pela honra e glória do Senhor, ele não tem câncer. Ele está correndo risco de morte, está assim, porque o coração dele está encarnecendo, ele está com 81 anos, afinal, mas ele foi curado pela honra e glória do Senhor. Então você vê que nos olhos do médico não tinha cura. Eu falei para vocês que eu cheguei no hospital, eu tinha levado um corte no cruzeiro, e o médico falou assim, não, pai, os seus dedos vão ter que acusar. Eu falei, está amarrado, está doido, o Deus que eu fiz é o Deus vivo. E teve uma campanha que estava lavando os pés, eu coloquei meu dedo na água, quando foi 3 dias, meu dedo estava curado. E está aqui para todo mundo ver. E pegou 4 pontos. 4 pontos. Então você vê que o médico ele engana, mas Deus não engana, Deus ele faz o milagre. O médico de lá ainda mandou me dizer que se eu quisesse, que ele mandaria um papel para me processar os médicos, porque foram 5 médicos que diagnosticou que meu pai estava com câncer. Eu mandei dizer a ele que não, porque o meu pai não foi curado pelo homem, mas sim por Deus. E quando a gente recebe uma bênção de Deus, está tudo bem feito. Então, você vê que Deus faz. E quem abençoou ele? Por Deus. Glorifica a Deus, fala o nome de Deus. Olha a vontade. Quem é você pela vida? Eu estou falando, nós temos a família, que precisa da brasileira, e a doutora não pode, e estou precisando de um papel. Então, a senhora perdeu a guarda da filha da senhora, e depois da campanha, a senhora foi abençoada. Dia da abençoação. Você vê o que Deus faz nesse lugar. É milagre em cima de milagre. E quem abençoa a senhora? Glorifica a abençoa a senhora de Deus. Você vai confiar. Você vai ver. Eu, aqui em posição, aqui não podemos escolher estudar, porque aqui não é verdade. Porque eu pedi a camisa do pastor, ele me deu, e eu dei para ver o irmão, que o irmão chegou em casa um dia muito tarde da noite, e veio para me ajudar ele, porque ele bebia muito, ele bebia só cair. Aí ele chegou lá, meu irmão, me ajuda, porque eu não estou conseguindo sozinho. Eu falei, o que você quer? Eu quero que você me ajude no médico perdida, eu não fiz. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha pedido a camisa do pastor, ele me deu, eu dei a camisa para meu irmão. Eu falei, veste, que através da camisa você vai ser curado. Então você vê que a senhora pegou a camisa do pastor, e deu para o irmão da senhora, e deu para o exorcista da casa. Aí, né, ele bem vestindo a camisa, aí ele foi, eu falei, bem como isso aqui. Quando agora ele me ligou, ele falou, não, através daquela camisa do curado, eu nunca mais nem vou beber. Hoje eu sou evangélico. E a alegria que Deus fez na vida dele. Ele tem a abençoa ele. Glorifica a abençoa o nome dele. Você vai mandar aqui. O que você vai ver? Pastor, eu tenho um lado para me contar, porque meu irmão, ele não se livra, ele fica com um direito de uma coisa muito grande. Aí, porque dia que eu fui para o dele, fiquei com o orar hoje. Aí chega em casa,
pedi pra ele. Falei, ó, eu podia me dar uma foto pra me levar, porque eu fiquei com medo de brigar, sabe? Ele falou assim, se você brigando lá, eu não tenho foto, não. Aí ele entrou lá dentro, pegou uma foto, me deu. Aí eu fui, quando eu sabia chegar na igreja, Deus me ligou, falou, onde é a igreja? Eu falei pra ele, falou assim, estou indo aí agora. E desse dia pra cá, nunca mais eu saí fora daqui, graças a Deus, muito tempo aqui. Ele está firme agora. Tá. Eu lembro no dia que a senhora pediu uma foto aqui, que aconteceu uma foto para mim orar. A senhora vê o que Deus vai fazer na vida de vocês. Com muita fé, Deus vai dar essa vitória pra ele. Com certeza. Que abençoe a vida. Jesus. Glorifica a vitória na vida. Hoje as pessoas que vieram aqui contaram um milagre. Amanhã é vocês. Amanhã é vocês. Calma. Tenha fé no coração. Eu falei para vocês que é para vocês colocar só fé. O resto pode deixar comigo. Você vai ver que eu vou passar por cima de da minha frente, de bola de frente, de tudo que não presta. Mas eu vou trazer a bênção sua. E vou trazer a sua bênção. E quando eu descer daquele monte, Eita, glória! um lado e pensa para o outro. Satanás quer comer. Agora você precisa de uma coisa. Vocês vão prosperar. Ou vocês prosperam, ou Deus se mata. Porque eu nasci de ficar aqui pedindo Deus fracassado. O meu Deus é um Deus vivo. Pastor, como se eu ter coragem de fazer isso? Porque eu invoco o meu Deus. Porque o meu Deus não é um Deus fracassado, não. É um Deus que nós determina a sua vida, tem que acontecer. Você vê que essa porta que abriu aqui, essa porta é a última porta. Não tem mais porta de igreja para abrir mais, não. Aqui é a última porta. Ele já está voltando. Fazer como o nosso apóstolo, coloque a barba de molho, que Deus está voltando. Então você que vai fazer a campanha do investimento financeiro, vai tomar fé. O resto pode deixar comigo, que o bicho vai pegar. Pega a sua oferta, seu dízimo nas tuas mãos, vamos entregar para Deus. Vamos entregar para Deus. Isso. Meu Deus, abençoa meu Pai, o teu povo. Abençoa, meu Deus, e prospera. Porque, meu Deus, eu subi naquele monte, meu Pai, e o Senhor mandou fazer na campanha, que o Senhor ia prosperar na vida do teu povo. E esse povo, meu Deus, eles vão prosperar. Eles vão ter um povo forte. Aquele povo, meu Deus, de Israel, que não desistia. E quando nós levantar esse cajado, meu Pai, no domingo, é levantando e a bênção consumir na nossa vida, na nossa alma, a prosperidade. Porque, meu Deus, o Senhor prosperou na vida de Davi, na vida de Salomão, de Moisés. Então, o Senhor quer prosperar na vida de todos, meu Pai. E fazer, meu Deus, esse povo forte, esse povo grande. Aquele povo, meu Deus, de Israel, eu tenho certeza de uma coisa, o nome do Senhor vai ser glorificado. Fala assim comigo, meu Deus, faça sempre eu determino a minha bênção, o meu milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai vir aqui na frente, eu vou ungir suas mãos, e o ovelho Joaquim, ele vai entregar o tajado e o envelope com o projeto. E Deus vai abençoar você. Tenha sua fé. Vem todo mundo receber a unção. Vem todo mundo.